Padre Júlio, nesse tempo de cegueira coletiva, assim, eu fico olhando o seu trabalho e fico pensando assim, o que mais que eu posso fazer para mostrar para as pessoas o quanto elas estão enxergando errado, não estão vendo a realidade. O que eu posso fazer para ajudar o próximo hoje? Pois é, às vezes não adianta você dizer para a pessoa, você está enxergando errado. É o que diz o Tzvetan Todorov. Você precisa começar a perceber por que ela está enxergando desse jeito. A gente nem sempre consegue perceber isso. Esse é um exercício de empatia muito complicado. Mas por que aquela pessoa percebe daquele jeito? E ajudá-la a perceber de outra forma. Eu falo sempre na comunidade, vamos usar o colírio da solidariedade. Vamos olhar as pessoas sem medo, sem ódio, sem desejo de vingança. É difícil você falar para uma pessoa, você olha do jeito errado. Ela não vai aceitar. Ela vai dizer, não, eu olho do jeito certo. Por que você enxerga assim? Eu gostei muito de uma entrevista que um jornalista, acho que japonês, o coreano, fez para o Papa Francisco e falou para ele, como o senhor está? Ele falou, sentado. O Papa Francisco era isso. Ele era muito em bom tudo. nisso. E como eu vi Muito uma vez piadista. um jornalista perguntar para um garoto na FEBEM como que ele via a outra unidade. Ele falou, pelo muro. Como é que eu vejo? Pelo muro. Então, nem sempre a gente consegue, pelas palavras, fazer com que as pessoas entendam o que é que você está dizendo. Quando eu ia à penitenciária feminina, eu fiquei 8 anos indo na penitenciária feminina, alguém diz assim, por que quando você vem aqui elas prestam atenção no que você fala? Quando a gente tenta falar com elas, eu lembro de uma rebelião que o juiz falava para as presas, sentem! Eu sou o juiz, eu sou a autoridade. E elas lá de baixo falaram, você então vai. E, Vai ser o primeiro a apanhar. Aí quando eu subi, Joga ele primeiro. uma presa falou, sentem, o padre Júlio, vamos ouvir o que ele vai falar para nós. Aí o juiz me olhou com uma raiva e falou assim, você estragou tudo. Por que elas te ouvem? Eu acho que elas me ouvem porque eu falo para elas o que eu leio nos olhos delas. Quem ama, fala para a pessoa amada o que lê nos olhos dela. É que a gente nem sempre lê os olhos dos outros. A gente tem que se alfabetizar em ler os olhos das pessoas. Por exemplo, de manhã a gente tem tido uma prática no café da manhã, quando um está muito sujo, estrupiado, tinha um hoje lá mancando, com uma bermuda caindo, todo sujo, péssimo. Aí eu falei para ele, vem aqui. Ele veio, aí tem uma senhora que nos ajuda, que é a Lu, e ela tem lá as estantes com as roupas, e aí vai lá que ela vai ver a roupa para você. Aí ele volta todo vestido, todo arrumado, porque ela vê o tamanho dele, e ele volta feliz da vida, sorrindo. Não foi preciso fazer grandes interrogatórios. Você vê, e vê nos olhos dele que ele está com frio, que ninguém cuida dele. Quem é que vê uma pessoa dessa, todo sujo, mal cheiroso, às vezes até toma um banho, e o Augusto procurou esses dias, vamos ter toalha. Para que ter toalha? Porque eles tomam banho e não se enxugam. Eles não têm onde secar a roupa. Nós ganhamos umas cuecas novinhas. E aí ela estava toda feliz, deu a cueca para ele. Quem de nós aguenta ficar com a mesma roupa uma semana? O Rodrigo. Só o Rodrigo. Para de gracinha, conversa Rodrigo, séria. é Não, mas sério. Eu falo muito, padre, que não basta abaixar o vidro do carro no semáforo e oferecer ajuda. É preciso devolver identidade. Olhar nos olhos, perguntar o nome, fazer que aquela pessoa se sinta vista. E até ser delicado e perguntar, você aceita? Justamente. E não tratar de forma a objetificar o outro ou querer ser melhor que o outro. Às vezes você não tem nada para oferecer. O simples fato de você perguntar o nome, você devolve para ele uma identidade que ele esqueceu em casa quando ele saiu para pedir. E Dom Luciano dizia uma coisa interessante. Ele dizia, a pessoa que está na rua, ela sabe o que você quer ouvir. Ela sabe o que o pastor quer ouvir, ela sabe o que o padre quer ouvir, ela sabe o que a irmã quer ouvir. Então ele toca aquela fita. Por isso algumas vezes eu falo para eles, não precisa me contar tudo isso. Fala o ponto, o que você está precisando.
porque ele vai contar aquela história para me comover, para ver. Não é necessário. Então, a pessoa pode ser objetiva. Eu não vou chegar aqui e dizer para você que eu quero mesmo tomar um outro cappuccino e aí começar a contar a história, sabe o que me aconteceu, bebê. Não, eu chego para você, olha, eu gostaria de tomar outro cappuccino. Providenciar então, agora, pai. Porque a população que está na rua, a gente diz, eles não são anjos nem demônios. E a gente nega a subjetividade deles. Eles também têm raiva, como eles também têm amor. Às vezes eu pergunto para alguns deles, até como um exercício, eu falo, você percebeu determinada coisa? Ele fala, percebi. Eu falo, como você percebeu? Ele falou, nos teus olhos. Quando ele é capaz de ver que você olha nos olhos deles e eles olham nos teus olhos também. Alguns não querem, mas muitos até sorriem. E alguns falam para mim, você está bem? Você parece que está triste hoje. O que te aconteceu? Eu sempre conto uma história. Um dia na reunião do clero, eu contei isso no Encontro Nacional do Clero, os padres ficaram com uma raiva de mim, porque quando minha cunhada faleceu, ela era viúva do meu irmão mais novo e ela teve um aneurisma cerebral. Então é uma experiência horrível, porque a pessoa tem o atestado de óbito assinado do lado da pessoa com o coração ainda pulsando, mas ela já está com morte cerebral. E o atestado de óbito é dado quando se constata a morte cerebral. E então é um momento difícil, porque você vai visitar a pessoa e está com o atestado de óbito pendurado, mas você vê a pessoa respirando movimento mecânico, com movimento mecânico, mas ela já está com morte cerebral. Então, quando aconteceu isso com a minha cunhada, tinha morrido meu irmão, tinha morrido minha mãe, eu estava numa situação muito difícil. Foi quando houve uma operação terrível na Cracolândia, que a polícia invadiu, eu fiquei na linha de tiro 2 vezes. Foi terrível aquele momento que a gente viveu. E quando minha cunhada teve o aneurisma, eu tive que ficar 1 semana sem ir. Passado 1 semana que eu tive que acolher os meus sobrinhos e acertar com eles uma porção de coisas, tinha a reunião do clero. O clero são os padres. Eu fui para a reunião do clero, padre Fábio, ninguém me perguntou nada. Ninguém falou para mim, meus sentimentos, tua cunhada morreu, a viúva do teu irmão. Ninguém me falou absolutamente nada. Eu entrei na reunião, participei da reunião, saí da reunião, ninguém me falou absolutamente nada. Eu cheguei na Cracolândia, eles falavam para mim, onde você estava que você não veio esses dias? Você está triste? O que foi que te aconteceu? Você chorou? Meu Deus do céu. O que foi? Fala pra gente. O que te aconteceu? Os padres não me perguntaram nada. E na Cracolândia eles queriam saber. O que foi que te aconteceu? Faz dias que você não vem aqui. Onde você estava? Por que você não veio? A gente vê, às vezes, onde você espera, não vem. A gente está sintonizado o tempo todo, é difícil. Ontem, um motorista de Uber que me levou, e levou 1 hora e tanto para me levar até lá, e eu disse, mas que trânsito, que não sei o quê, e não me disseram que era uma distância tão grande. Aí o motorista olhou para mim e falou assim, você é padre? Eu falei, sou, mas além de padre eu sou gente. Eu também me canso, eu também tenho fome, eu também tenho sede, eu também tenho vontade de ir no banheiro. O povo acha que a gente tá aqui só no espiritual. E é aquela frase, nervo que eu não sei se é do Freud ou se é de algum desses como Saramago, outros que diz, me tratam como se eu fosse de aço, Sim, mas eu sou só de carne e osso. graças a Deus. O padre não é de aço, porque o padre tem que estar sempre de bom humor, sempre tem que dizer sim, sempre tem que estar pronto, sempre tem que estar preparado. Eu raramente estou, viu, padre? Hã? Eu raramente estou de bom humor. Quem me conhece sabe. Então, eu não sou de aço, Sim. eu sou de carne e osso. E eu tenho que saber que as outras pessoas também são de carne e osso. E eu não posso exigir, eu falo muito no casamento, já fiz muito casamento, tenho 40 anos de ministério, então já fiz mais de 5 mil casamentos. Eu falo muito para os noivos, você não está casando com uma pessoa ideal, você está casando com uma pessoa real. Quando você tem uma pessoa como ideal, você se decepciona muito depressa. É aquela coisa que a gente às vezes fala para alguém, eu esperava tudo de você, menos isso. Por quê? Você
fica programando a outra pessoa, a pessoa tem que responder à tua expectativa. É difícil. E você tem que se autorregular o tempo todo. Por exemplo, eu sei que como padre, eu não posso tratar os idosos de maneira cruel. Eu não posso dizer para uma pessoa idosa, você encheu. Você já me contou isso 50 vezes. Ou outra vez você aqui. E como aconteceu com alguns padres muito radicais pós o concílio, arrancando o terço da mão das pessoas idosas. Você não pode fazer isso. Você não pode chegar, uma pessoa idosa chega perto de você e diz, padre, me abençoe porque eu estou com dor de cabeça. Mas que? Toma remédio. Por que você está pedindo bênção para dor de cabeça? Dor de cabeça, eu não sou médico. Então você tem que ter a sensibilidade e que na nossa vida é chamado graça de Estado. Que a gente precisa ter muito. Nossa, o tempo inteiro. Tô com uma dúvida aqui. É porque o assunto tá muito legal. Eu até gosto mais de falar sobre isso, do jeito que a gente tá falando, que é sobre compaixão mesmo, entendimento. Mas é que é impossível não te perguntar sobre isso. É porque me falaram que acabaram com a Cracolândia aqui. Isso realmente aconteceu? Pois é. Se você... nós estávamos conversando isso. Bastidores, né, quem tem o senso comum são os motoristas de táxi, os motoristas de Uber. Pergunta para eles se a Cracolândia acabou. Pergunta para quem está na realidade, né? Pergunta para quem anda de acabou. ônibus, quem anda no metrô. Espalhou. É o que não pegou, não colou que acabou. O que todo mundo vê é que espalhou. Nós temos acompanhado, inclusive, quinta-feira, nós vamos visitar, logo depois que anunciaram o fim da Cracolândia, que misteriosamente a rua ficou vazia, chegou, eu na fila de manhã do café, ainda falei no megafone, tem alguém que chegou da Luz ou daquela região, e um que estava enrolado no cobertor, ele não se manifestou, os outros que falaram, ele. E aí eu chamei, ele estava com o pé ferido, cortado, de ter apanhado na sola do pé, de ter levado cacetadas na sola do pé. Ele estava muito machucado, Naquele dia ele levou um susto, porque nós chamamos para ele tomar café conosco, ele sentou à mesa, tomou café. Ele foi levando um choque em cima do outro. Aí ele tomou banho, trocou de roupa, aí ele queria ir para algum lugar, alguma clínica, alguma coisa. O Augusto ligou para a irmã Terezinha, em Campos do Jordão, que é uma santa irmã, que cuida lá de uma casa muito grande em Campos do Jordão. Quem não conhece, conheça a casa que a irmã Terezinha cuida, que é uma irmã mercedária. E ela acionou uma pessoa que é em Caçapava, e ele foi para Caçapava, conseguimos o transporte para levá-lo. As fotos que tem chegado dele tocando, cantando, participando. Era um artista. Ele tem formação acadêmica, né? Terapeuta. Olha aí, cara. Acaba para algumas pessoas, para outras não. Se você for na Praça Marechal Deodoro, se você for nos baixos do elevado João Goulart, na Santa Cecília, mesmo em Guarulhos, e em alguns outros lugares de São Paulo, em Guarulhos ou próximo, está cheio de gente espalhada. Eu disse que se a gente for pegar em São Paulo todos que usam drogas lícitas e ilícitas, a maior parte de quem pode ter receita e remédio de tarja preta, compra onde? Na drogaria. Ninguém tá puro. Na drogaria. Quanta gente em São Paulo toma acetralina, Rivotril, Stilnox, calmantes para dormir? Compra num lugar chamado drogaria. E os pobres compram num lugar chamado biqueira. Entendi. São Paulo é uma cidade, como grande parte das grandes cidades, uma cidade onde a dependência química, incluindo o álcool, incluindo o tabaco, mas o álcool causa um efeito deletério na vida das pessoas, de violência, de maus tratos. E de toda a carga emocional, né, padre? Porque o vício, ele não destrói só o usuário. Existe uma mãe por detrás, existe um pai, um filho, existe um irmão, existe todo um contexto. A própria pessoa. Porque quando ele está sozinho com ele mesmo, nos poucos minutos de sobriedade, que a grande maioria tem, esse minuto de sobriedade é tão doloroso e ele se sente tão estéril diante dessa realidade
que é melhor permanecer entorpecido. Exatamente. Você conhece o livro tão famoso do Machado de Assis, O Alienista, que no fim a cidade inteira foi como alienada e os loucos... Sim. Você sabe uma piadinha que contam muito, eu gosto muito dela, de que uma pessoa que estava no sanatório estava puxando com barbante uma lata. E aí o médico falou, como está teu cachorrinho? Ah, doutor, o louco sou eu. É uma lata. Como que o senhor pergunta como está o meu cachorrinho? Muito Aí boa. o médico falou, chamou a enfermeira, vamos dar alta imediata para ele sabe que está puxando uma lata. Aí foi lá, fizeram a alta para ele, e quando deram, ele olhou para a lata e falou, aí, Totó, enganamos todo mundo, hein?